Ainda no preparo de área, agora no sistema irrigado, vou apresentar a vocês algumas opções de preparo de área no sistema irrigado, que podem ser todos eles realizados ou não. Então, aqui nós temos algumas especificidades de preparo de área que vocês vão observar apenas na cultura do arroz. Então, a primeira coisa que é distinta dos outros tipos de produção convencional e plantio direto é que, se você quer produzir arroz no sistema inundado ou irrigado, você necessita sistematizar a área, porque entra um componente que não tem em demasia nos outros sistemas de produção, que é justamente o excesso de água. Tá? Nós precisamos sistematizar a área de produção visando criar um sistema funcional de manejo. Tá? Então a gente precisa, na sistematização de área, prever questões de irrigação, de entrada de água no sistema, de drenagem de água do sistema, fazer remoção de detritos vegetais, que vocês vão observar quando eu for falar sobre manejo de água de irrigação, que os detritos vegetais eles contribuem negativamente, se estiver em excesso, em condições de hipóxia, ou seja, em condições de ausência de oxigênio. Tá? Os micro-organismos que vão degradar os detritos vegetais vão fazer a produção de compostos tóxicos ao arroz. Então, nós temos que remover detritos vegetais, nós temos que construir estradas, tabuleiros, diques, taludes, tá? E fazer também a regularização da superfície do solo, ou seja, o aplanamento e nivelamento do solo. Muitas das coisas que eu vou falar aqui para vocês, eu vou apresentar também em vídeos, tudo bem? Então fiquem ligados. Primeira questão é o aplanamento da área. Se você quer produzir arroz em sistema irrigado, você deve aplanar a área para corrigir o micro-relevo dentro do futuro tabuleiro que você vai produzir o arroz. Tá? Você deve eliminar ali depressões e elevações existentes na área. Você tem que deixar uma pendente muito uniforme. A pendente é um desnível muito sensível, próximo a zero. Tá? Esse é o aplanamento. O nivelamento seria a movimentação de terra para deixar a declividade nula. Tá? Isso facilita bastante o cultivo, principalmente quando eu vou fazer o semeio a lanço, tanto de sementes secas quanto de sementes pré-germinadas. E a desvantagem é que isso dificulta a drenagem, mas há como fazer. Então, nessa operação de aplanamento e nivelamento, eu vou justamente utilizar máquinas de terraplanagem. Tá? Eu vou fazer com que a área fique plana. Tá? Essa primeira atividade, vocês podem observar aqui essas máquinas que estão fazendo o nivelamento e aplanamento do solo. Tá? Essa é a primeira atividade que estão fazendo. E logo em seguida estão construindo os diques. Se minha área dentro dos tabuleiros, se o declive for muito intenso entre os diques, eu vou ter um problema que é a distribuição da água. Dentro do sistema de cultivo inundado, eu posso permanecer com o solo com uma lâmina de água de até 10 centímetros. Tá? E se eu tiver qualquer tipo de desnível na área, tá? Eu vou provocar problemas. Aqui em cima eu tenho uma questão ideal, assim, uma área ideal para a produção de arroz, onde a água tem altura de lâmina igual em toda a sua extensão. Tá? Isso vai facilitar, por exemplo, a deposição de semente e a distribuição de lâmina de água. Na parte de baixo aqui eu vou ter problema, né? Porque se eu tenho no tabuleiro um desnível muito intenso, o que vai acontecer?
Primeiro que assim que for entrada a água aqui, né, as sementes podem descer e ficar acumuladas apenas na parte mais baixa. A outra questão é que aqui a planta vai ficar praticamente afogada, cheia de água, tá? E aqui ela vai ficar numa condição com pouca água. Tá? Então isso fica muito ruim a distribuição de fertilizante, de sementes, e isso também dificulta a uniformidade de produção de arroz. Dentro dessa sistematização da área, eu vou construir então o que a gente chama de tabuleiros, que é exatamente uma área plana que vai ser margeada por diques. Esses diques têm formato de trapézio, com mais ou menos 1,5 m de base e meio metro de topo. A altura varia aí de 1 metro a 1,20 m. Caso o dique seja uma estrada, aí a base inferior deverá ser 3 vezes maior que a base superior. Tá? Então, dentro dessas características que a gente apresentou aqui, é interessante, obviamente, que em determinado momento eu vou ter que retirar a água do sistema, tá? Para eu poder entrar com a colheitadeira. Então, é necessário também controlar o nível de lâmina de água que está dentro do tabuleiro. Então, eu tenho que ter drenos nas extremidades dos diques para controle de lâmina de água. Eu vou falar com mais detalhes isso quando eu for falar de manejo da água, tá, no sistema irrigado. Então, aqui eu tenho a quadra ou tabuleiro, e aqui eu tenho um dique que é uma estrada. Tá? Observe o seguinte, né, que aqui eu tenho bastante água dentro do sistema. Então, qualquer tipo de intervenção com máquina aqui é muito complicado. E é por esse motivo que o arroz é uma das principais máquinas agrícolas que a gente utiliza em arroz irrigado é avião. A gente utiliza para semeio, para distribuição de fertilizante, para controle de pragas, doenças e plantas daninhas. Tá? Então, aqui eu tenho os diques e aqui eu tenho as quadras ou tabuleiros de arroz. Então aqui os diques, né, são constituídos por uma base de 1,5 m, topo superior de meio metro e altura aí de 1 metro a 1,5 m. Tá? E eu tenho como fazer isso em nível, né? Eu posso fazer a produção a sistematizar a área produzindo esses tabuleiros em áreas irregulares. Obviamente que eu vou necessitar aí de fazer práticas físicas no solo que me permitam que eu possa estabilizar a água dentro da mesma lâmina sempre. Então eu posso fazer o plantio em nível, né? Aqui eu tenho terraços para a produção de arroz. Tá? E aqui eu tenho um exemplo de área plana, onde geralmente a gente faz tabuleiros quadrados ou retangulares. E onde tem declive eu tenho que acompanhar, fazer curva de nível, justamente para que eu não possa ter problemas de perda de água ou de romper os diques, provocando aí soterramento. Aqui mais um exemplo que eu tenho de área plana, geralmente eu tenho tabuleiros retangulares ou quadrados, e em declive eu acompanho a curva de nível da declividade. Bom, essa construção de diques por meio mecanizado, a gente utiliza um implemento acoplado, que seria uma grade aradora, tá? E atrás dessa grade aradora eu teria um implemento chamado entaipadeira, ou marachadeira. Tá? É justamente uma roda que vai formar o trapézio aqui, tá? Acompanhando a curva de nível do terreno. Tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, a construção de dique, onde eu afofo a terra. O que eu fiz primeiro? Eu fiz o nivelamento, né, da área total, desnivelamento, aplanamento,
depois eu afofo justamente onde vai ser o limite do meu tabuleiro e faço a forma utilizando uma entaipadeira. Então aqui a gente consegue observar com muita clareza esse implemento em ação, né? Temos uma grade aradora acoplada à entaipadeira, justamente fazendo os tabuleiros, né? Fazendo os diques para manutenção da água dentro dessas áreas de cultivo. Então, a entaipadeira justamente serve para que não seja feito na mão esse processo. Tá? Então, primeiro é afofado o solo e depois do afofamento é passado aí uma forma que vai me dar essa forma aí trapezoidal do dique. Caso eu não tenha a entaipadeira, eu posso fazer manualmente isso, que vai me gerar bastante mão de obra e um rendimento operacional bem pequeno. Tá? Mas basicamente a questão é afofar a terra, né, com enxada, moldar o dique, tá, com camadas de solo e fazer a compactação para tirar qualquer bolsão de ar que tem ali dentro. O preparo do solo após a sistematização, né, após o aplanamento, após o nivelamento da área, eu vou fazer o preparo do solo, que podem acontecer de diversas maneiras. Diversos implementos podem ser utilizados, eles não são totalmente obrigatórios. Tá? Vou falar de cada um agora. Eu posso fazer o revolvimento em solo seco, ou seja, eu faço a aração do solo da mesma maneira que o sistema convencional em sequeiro. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de uso de um arado de aiveca em uma área onde está sendo arado em solo seco. Primeiramente arado em solo seco. Tá? Então tem um arado de aiveca que está fazendo o destorroamento do solo. Tá? Aí é um arado reversível. Uma série de vantagens no uso dessa tecnologia de reversibilidade do arado. Tá? E eu faço esse revolvimento em solo seco. Não é exatamente o solo totalmente seco, né? Nós temos aí a característica do solo estar úmido. Tá? Ele está úmido, mas não está inundado. Tá? Isso seria o revolvimento em solo seco. Em solo úmido, ou seja, um solo que está encharcado, tá? Eu tenho 3 opções de revolvimento do solo. Eu tenho aração em solo úmido, seguido de desterroamento sob inundação com enxada rotativa. Tá? Eu posso também fazer aração seguida de destorroamento com grade leve ou enxada rotativa em solo seco. Ou eu posso fazer aração com enxada rotativa, preferencialmente em solo inundado. Aí eu vou mostrar para vocês como é que seria essa aração em solo úmido. Aqui eu tenho o mesmo implemento que eu vi no último vídeo, né, no solo seco. No entanto, aqui o solo está encharcado. Tá? Estou fazendo o revolvimento do solo, também com arado de aiveca. Tá? O solo está úmido, encharcado. Isso é uma característica que aumenta, por exemplo, a degradação de matéria orgânica, tá? Que é uma questão que eu falei para vocês, vou falar em manejo de água, mas a matéria orgânica, quanto maior a quantidade de matéria orgânica na área, maior vai ser o potencial de produção de elementos tóxicos para a planta de arroz, e fazer aração em solo encharcado, em solo úmido, acelera a velocidade de degradação da matéria orgânica. Vocês estão vendo que ele está fazendo aração aí numa área onde já tinha arroz, né? Uma área onde tem muito potencial de produção de matéria orgânica. Ok? Uma outra situação que a gente também pode observar
é o uso de enxada rotativa. Tá? Vocês vão observar aqui o uso da enxada rotativa junto com o aplanamento. Tá? Então aqui está sendo feito o uso da enxada rotativa em solo seco, primeiramente. Tá? Antes era feito na mão isso, né? A enxada era na mão, então com o uso de animais, com arado de Iveco. Isso em solo seco, está sendo feito aqui a passagem da enxada rotativa, com a posterior inundação da área, tá? Abertura para inundação da área. Essa inundação da área vai fazer com que haja o encharcamento do solo, dos tabuleiros. E após o encharcamento dos tabuleiros é que vai ser feita a passagem novamente da enxada rotativa com o aplanamento da área. Observando aqui a área que tinha sido destorroada no seco e agora está passando novamente a enxada rotativa e atrás da enxada rotativa eu tenho o aplanador da área, que é justamente a área para ela ficar nivelada. Tá? Então isso daqui é uma característica de preparo de área com enxada rotativa. Aqui eu tenho uma enxada rotativa acoplada à roda, tá? Não vai atrás, vai justamente nas rodas. Tá? Isso pode ser feito sem problema também. Tem um destorroamento muito maior. E após a passagem da enxada rotativa, eu faço o aplanamento da área. Está sendo feito aqui o aplanamento da área, uma pessoa em cima. Bom, pessoal, então, das atividades que são feitas, dependendo se os implementos são acoplados ou não, eu tenho o destorroamento do solo, tá, que pode ser feito em solo seco ou solo úmido, geralmente com arado de Iveco. Posteriormente a isso, eu posso usar uma enxada rotativa acoplada ao aplanador da área, tá, para deixar a área plana, tá, após ser formada a lama, ou então usar a enxada rotativa em duas operações, em solo seco e posteriormente em solo inundado, solo úmido, para formar a lama, e posteriormente a produção da lama, eu vou fazer o aplanamento da área. Tudo bem? Então, basicamente, preparo de área, tanto de sequeiro quanto inundado, já foi passado para vocês. Tá bom? Muito obrigado, até mais.